Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Marcaste. Se estás aqui, é porque me marcaste. Sim, tu próprio que estás aí. É porque tu me marcaste com certeza. Eu de vez em quando, na verdade esta é a segunda vez que eu gravo um episódio do Marcaste sozinho. Sem ter aqui um outro convidado que não sejas tu que me estás a assistir a partir do teu ecrã, do telefone, do computador, seja da televisão, seja de onde tu estejas a assistir. E de facto hoje eu decidi, assim, em cima da hora, vir gravar esse episódio a solo, porque a pessoa que vinha gravar o episódio comigo teve um contratempo e então não conseguiu estar aqui connosco. E eu aproveitei essa oportunidade para criar um conteúdo, para falar exatamente sobre isso, da questão da flexibilidade. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça que as coisas têm de ser feitas de uma única forma, de uma única maneira. E quando nós, de facto, somos estas pessoas inflexíveis, rígidas, nós perdemos um conjunto de oportunidades porque não apareceram do modo que nós estávamos à espera que elas aparecessem. Então, o que eu te quero aqui chamar a atenção é que às vezes aquilo que tu dizes que tens falta de oportunidades, não consegues fechar negócios, não consegues faturar, não consegues te tornar mais saudável, não consegues fazer a network que tu desejas, não consegues o que quer que seja que tu estás à procura. O que eu quero te transmitir é que tu consegues sim, só que muitas vezes tu podes não conseguir da forma que tu estás à espera conseguir. Muitas vezes tu podes não identificar as oportunidades só porque não vieram no feitio que tu estás à espera. Às vezes eu quero dar um exemplo que pode parecer assim até meio infantil, mas o chocolate ele não vem num formato único. Às vezes vem em tabuleiro, às vezes vem em ovos de Páscoa, às vezes vem aquelas bolinhas de Ferrero Rocher, mas no fundo é chocolate. Então as oportunidades de negócio, as oportunidades de crescimento, as oportunidades de mudança, elas vêm em feitios diferentes, elas vêm enroladas em papéis de presente diferentes e muitas vezes a forma como elas vêm até é dolorosa. Elas chegam a nós num formato de dor. Elas chegam a nós num formato que nos incomoda. Mas ao invés de tu te fechares, ao invés de tu reagires já pela força, isso não é como eu quero então, acabou. Não quero, não vou fazer, porque não era assim. Para e analisa as perspectivas todas que tu conseguires analisar. E ainda assim, eu te garanto que todas as perspectivas que tu vais analisar ainda estão longe de ser as perspectivas todas que são possíveis. Só que muitos de nós temos esse pensamento de deveria, que na verdade é uma distorção cognitiva. Distorção cognitiva que é, assim, traduzindo em miúdos, um pensamento exagerado. Há várias outras, como generalizações, catastrofização, rotulagem, há várias, vitimização, há várias, mas eu estou a falar em específico no pensamento de deveria, que é, devia ser assim, se não for assim, não pode ser. Eu, quando era mais novo, trabalhei na Chevron, em Malongo, mais especificamente. E quando eu cheguei lá, em Malongo, na área das finanças, eu tinha uma colega minha que fazia um trabalho com Excel, que eu já disse isso publicamente várias vezes, o Excel é um dos meus maiores amores. Eu tenho uma pequena predição pelo Excel. E lembro-me que quando lá cheguei, eu vi a forma como ela fazia e eu decidi criar algumas fórmulas para tornar o trabalho mais simples de fazer. Se pusermos os dados aqui, com as fórmulas, ele dá-nos os resultados e tal, e vamos buscar, vamos pôr esta célula ligada a outro ficheiro, ligada a não sei o quê, pronto. Essas coisas que o Excel nos permite fazer. E ela olhou para mim e disse, nós não vamos fazer isso. Eu perguntei por quê? Porque ela disse, porque nós façamos, eu nunca me esqueci, nós façamos sempre assim, aqui. Então, o que ela estava a dizer é uma coisa que nós várias vezes dizemos, que é a única forma de fazer é a forma que nós sempre fizemos as coisas. Não é? Se tu puderes fazer as coisas com maior eficácia, tu vais poder melhorar aqueles que são os teus resultados. Mas para que tu consigas fazer isso, tu tens que ter um nível baixo de resistência à mudança. Porque as pessoas que têm um nível alto de resistência à mudança acabam por ser
escravos do seu próprio pensamento. E muitas vezes, por orgulho, nós não mudamos de ideias. Vou mudar de ideia. Eu que já falei que a minha ideia é essa, agora vou mudar. Porque estamos preocupados com aquela que será a opinião das outras pessoas sobre a forma como nós gerimos a nossa vida, como nós fazemos as coisas na nossa vida. No fundo, é importante lembrar que tu não vais conseguir agradar a gregos e troianos, ou seja, não vais conseguir agradar todo mundo, e que tu vais ter que ter consciência daquelas que são as consequências que advêm das tuas próprias escolhas. E essas escolhas feitas por ti e estas consequências das tuas escolhas, tudo isso é teu. Então não adianta que tu resistas a mudança, principalmente se tu não estás satisfeito com a realidade atual da tua vida. É necessário que tu consigas entender que para tu teres uma flexibilidade maior do que a resistência à mudança, tu tens que ter I vezes V vezes P maior que R. Marco, essa fórmula assim, isso é que? I, insatisfação pessoal. V, visão clara do futuro. P, passos concretos para atingir a visão. R, resistência à mudança. Tu tens que estar insatisfeito a um ponto que te leve a criar uma visão do futuro que tu desejas e que te dê coragem para que tu, de facto, consigas pôr um plano in motion, em ação, em movimento. Porque muitos de nós paramos na parte do plano. Epá, não estou a curtir esse mambo, vou mudar esse mambo. Muda já. Porque o plano de mudança, ele é muito mais fácil de ser feito, desenhado, do que executares de facto a mudança. Então é preciso que tu trabalhes mesmo na tua flexibilidade. E para que tu trabalhes na tua flexibilidade, há uma coisa que eu digo que deviam ensinar em todas as escolas primárias, ensino de base, ensino médio, deviam nos ensinar sempre gestão de expectativas. Porque muitas vezes nós não somos flexíveis, muitas vezes nós fazemos resistência, porque nós criamos uma expectativa e quando na realidade não conseguimos atingir aquela expectativa, nós aí então criamos, como diz outro, empacamos o burro. Chega um ponto de... As patas do burro não vão para frente, não vão para trás, não vão para lado, não vão a lado nenhum. Porque nós decidimos que íamos fazer as coisas de uma maneira, esperávamos que de facto as coisas fossem acontecer de uma determinada forma. Então essa gestão de expectativas precisa de ser feita com flexibilidade e o facto de nós conseguirmos gerir expectativas aumenta a nossa flexibilidade. Ou seja, elas estão interligadas, intercorrelacionadas, elas estão mesmo, uma leva a outra e a outra leva a uma. Ou seja, é muito importante que tu saibas gerir as tuas expectativas. E a primeira vez que alguém me disse isso, e eu senti isso na minha vida, foi: a expectativa é tua, és tu que tens que gerir. Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, não gostei nada. Nem um bocado. Porque pensei, que insensível. Mas a verdade é que muitas vezes a vida e o universo e as ações dos outros para conosco não são sensíveis. Ainda que as ações das pessoas venham carregadas de boa vontade, a nossa interpretação e aquilo e a forma como nos afeta pode ser extremamente negativa para nós. Então, é necessário que nós tenhamos aqui a capacidade real de entendermos que sim, eu sou autorresponsável por aquilo que são as minhas expectativas. Mas Marco, às vezes as pessoas fazem-te promessas e tu não podes viver a desconfiar das pessoas, porque isso não é viver, é sobreviver. Sim, senhora. Mas a vida, ela tem, de facto, muitos riscos. E um dos riscos maiores que existe na nossa vida, na idade adulta, que eu chamo uma grande armadilha, ser adulto é uma grande armadilha, um dos riscos que verdadeiramente existe na nossa vida é, de facto, escolher em quem confiar. Porque tu has de confiar nas pessoas porque elas nunca te fizeram mal algum, mas o nível de confiança que tu tens por determinadas pessoas vai ser sempre diferente. Por quê? Porque quanto maior a confiança eu tenho pela pessoa, maior o nível de acesso eu dou a essa pessoa, maior é o poder de influência que a pessoa tem sobre mim e sobre a minha vida. Então é necessário
É como se diz muitas vezes, nós não conseguimos evitar a dor, mas vamos escolher quem nos faz sofrer, ou o que é que nos faz sofrer. Ou, por outras palavras, nós não podemos lutar todas as lutas. Então, voltando rapidamente à fórmula, se tu estás insatisfeito e não tens uma visão, tu ficas parado, né? Triste. Não gosto disto, mas também não sei para onde é que eu vou. Se tu estás a sofrer, mas tens uma visão, tu ficas entusiasmado. Mas se tu tens essa visão e depois não tens a coragem ou acreditas não ter os recursos para dar os passos concretos para implementar essa visão, ficas frustrado. Então é preciso que tu consigas ter os 3 elementos. Nenhum desses elementos pode ser 0, porque uma multiplicação por um fator de 0 dá 0. Então não haverá mudança alguma. A insatisfação, a visão clara e os passos concretos, eles devem estar todos alinhados. Tendo dito isso, este nosso Marcaste vai ser curto e de facto direcionado para que tu trabalhes com a tua flexibilidade. É preciso que para que tu sejas flexível, que tu desenvolvas as tuas competências. Porque imaginem vocês que a minha única competência fosse conversar com outro indivíduo e tivesse dificuldade de falar sozinho para uma câmara de filmar. Estaria aqui eu, pura e simplesmente sentado, à espera que viesse outro convidado, ou frustrado porque o convidado não veio, eu já tinha feito um plano, agora vê só, ele não veio, estragou a minha planificação, estragou não sei o quê, e aí isso afeta a minha relação com o convidado, e o convidado também, coitado, que teve um contratempo e tentou avisar o mais rapidamente possível, apesar de ter avisado no mesmo dia, mas tu ficas zangado, e aí cortas relação, isso afeta a tua network. Se tu tiveres competências, neste caso específico, a competência de gravar sozinho, tu vais produzir outra coisa, outro conteúdo. Apesar de não ter sido o conteúdo que tu tinhas planificado, tu consegues ter aqui flexibilidade e ainda assim entregares conteúdo de qualidade, espero eu, às pessoas que te assistem e que assistem o teu programa, tá? Então, é preciso isso, desenvolver as tuas competências e levares o teu nível de compromisso para desenvolveres as tuas competências continuamente e contribuir sempre da melhor forma possível. Minha gente, muito obrigado por estarem aqui. Todos vocês que individualmente me assistem, se estás aqui é porque me marcaste. Vamos lá, faz a tua parte.